minhas saudações a todos os telespectadores da TV Cidade. É um grande prazer para mim estar aqui hoje, começando essa nova etapa do programa, né, com a minha participação, com a minha apresentação. E nesse primeiro programa eu vou estar conversando um pouco com vocês sobre a nossa proposta. O que o programa se propõe? O programa Bem Viver, Corpo e Mente. O nome já diz, o nome já dá uma grande dica, né? E ele já vem acontecendo ao longo do tempo na TV Cidade. E ele está com essa proposta, né, de melhorar nossa qualidade de vida, que a gente possa bem viver realmente. Nós estamos vivendo cada vez mais, estamos, né, a longevidade, a expectativa de vida, aliás, do ser humano tem aumentado a cada ano, né? Nós temos aumentado o número de anos que estamos vivendo, pelo menos na média, né? A gente sabe que há muitas mortes prematuras, mas enfim, nós estamos vivendo bem mais. Mas o que importa também não é viver mais, mas viver bem, viver com qualidade, viver integrando esse corpo e essa mente, né? Para que os dois possam andar junto, que a gente possa ter um corpo jovial, que é hoje o que se procura muito, né? Os salões de beleza estão proliferando muito, as academias, mas que a gente possa também pensar nessa mente, nesse espírito, nesse emocional, que a gente possa estar se tornando pessoas cada vez melhores. O verdadeiro desafio, hoje em dia, eu acredito, é se superar, é ser uma pessoa melhor, uma pessoa que possa se controlar mais, que possa dominar os seus instintos, as suas tendências, para que possa viver em harmonia e em sociedade. O programa Bem Viver, então, tem essa proposta, né, de dar qualidade de vida a todos nós. Através, então, da rede da TV Cidade, eu vou estar aqui com vocês a partir de hoje, qualificando essa vida, né? E a nossa proposta é esse autoconhecimento. Bom, meu nome é Margarete Andreasa, sou psicóloga clínica, trabalho em consultório psicológico, mas eu tenho um histórico muito grande de trabalho social dentro da comunidade, né, farroupilense. Eu trabalhei na PAI durante 19 anos, eu fui primeiramente psicóloga lá, durante 4 anos e meio, e após eu me tornei diretora por 15 anos. Foram 15 anos de trabalho social, eu diria, né? Claro, um trabalho voltado à inclusão da pessoa com deficiência. Principalmente isso, atendia em consultório, também trabalhava na PAI e atendia também na Pastoral do Toxicômano em Carlos Barbosa, trabalhei de voluntária na Pastoral do Toxicômano em Farroupilha. Enfim, foi um trabalho de praticamente 20 anos, né, no município, de doação e de acreditar que a gente possa viver melhor, incluindo as diferenças. E aqui no nosso programa nós vamos estar falando exatamente disso hoje, né? De se incluir nesse mundo. Não só o deficiente mental, né? Mas todos nós temos o dever de estar buscando essa nossa inclusão. Cada um tentando se incluir da sua forma e contribuindo para essa sociedade, para que a gente possa, de alguma forma, torná-la melhor, tornar um lugar melhor para se viver. E é esse meu lema, é esse meu objetivo aqui com o programa, né? De trazer essa visão sobre qualidade de vida e como a gente pode contribuir e construir uma sociedade melhor. A partir da nossa mudança, a partir do nosso autocuidado, nós vamos ter ao longo desses programas, vamos ter convidados que vão falar de saúde física, vamos falar de todos os aspectos do ser humano, né? O social, atividades físicas que trabalham o físico, vamos trazer entrevistados aí na área, né, do yoga, do pilates, da saúde, né, da medicina, enfim, mas também psicólogos, pessoas que possam contribuir com o desenvolvimento do nosso autoconhecimento, do nosso
autocontrole. E hoje, então, o nosso programa busca isso, principalmente isso, né? Nos criar uma expectativa e uma necessidade de autoconhecermos, de nós estarmos conectados conosco mesmos e podermos trazer à tona, né, conflitos, situações que estão nos causando de alguma forma algum impedimento para crescermos, para evoluirmos, para conseguirmos estar melhor, estar em paz, vivendo bem, com qualidade de vida. O autoconhecimento, ele pressupõe que a gente possa estar superando nossos medos, encontrar a razão e enfrentando esses medos, né? Nós, com certeza, todos nós temos medos, a gente está constantemente enfrentando nossos fantasmas, eu digo, né? Que a gente possa estar, então, entendendo esses medos e por que eles existem, porque eu questiono sempre as pessoas de que a maioria dos nossos medos, eles são irracionais, eles são fantasias, na verdade, porque a maioria dos nossos medos não se concretizam. A maioria dos nossos medos, eles não passam de fantasia. Então, o medo, ele é uma forma de preservação, de autopreservação, mas em nível exagerado, ele vai nos impedir de enfrentar e de superar esses medos, né? Eu digo que o meu desafio hoje é estar aqui no programa, enfrentando isso, né? A câmera e trazendo uma mensagem significativa para o telespectador, que possa acrescentar em suas vidas, né? Que você aí, do lado de lá da câmera, no caso, na sua casa, no conforto da sua casa, possa trazer algo de muito positivo em relação a esse programa, que possa realmente melhorar a sua qualidade de vida. E para isso, né, hoje eu proponho que a gente possa entender as razões dos nossos medos. Né, que a gente possa estar olhando à luz da consciência de que nossos medos, eles fazem parte realmente do imaginário, porque a gente tem muito medo da avaliação exterior, do que o outro vai pensar. E o nosso desafio, então, é superar esse medo, entendendo que nós não controlamos o pensamento do outro. As pessoas vão pensar, vão nos criticar, vão nos julgar, enfim, de acordo com o seu juízo de valor, de acordo com seus conceitos e preconceitos que eles têm. Cada um vai julgar, a gente acaba julgando. Isto é, eu procuro não julgar, eu procuro avaliar o comportamento de cada indivíduo, entendendo por que está agindo dessa ou daquela forma, fazendo essa análise. Mas, de alguma forma, a gente às vezes emite um juízo de valor, de certo e de errado. Então, o que eu proponho aos nossos telespectadores é estar superando esse medo da avaliação do outro, né? De que o outro, ele vai sempre estar nos olhando, com certeza, mas o nosso olhar mais crítico é o nosso próprio. Nós somos muito exigentes com a gente mesmo e a gente acaba dando poder ao outro para nos avaliar, nos julgar, né? Achando que uma opinião ou alguma outra opinião, ela nos define. Nós temos que saber aquilo que a gente é um ser em evolução, que a gente está aprendendo. Eu espero aprender, eu espero evoluir nesse programa e cada vez trazer mais conteúdo interessante através de entrevistas, enfim, como eu falei antes, né? Nós trazermos pessoas aqui que possam contribuir com o telespectador, com essa visão de mundo ampliada. Eu pretendo trazer uma visão de mundo diferente, uma proposta diferente para todos os telespectadores, para que nós possamos estar ampliando e entendendo melhor esse mundo e vivendo melhor, com certeza, né? Nós precisamos, não adianta nós vivermos melhor, mais tempo, aliás, se a gente não viver melhor, se a gente não tiver uma qualidade de vida, se a gente não tiver, né, um bem viver, se a gente não tiver paz e harmonia. Claro que existe um ideal e muitas vezes
o ideal é levado à risca, né? As pessoas esperam ser felizes para sempre, e isso não existe. A gente tem que começar a se dar conta que a gente vai ter situações de paz, de tranquilidade, de um bem viver saudável, estimulados, motivados para a vida, mas vai ter momentos que a gente vai ter situações de depressão, de baixo astral. Às vezes não chega a ser uma depressão propriamente dita, né? Não aquele quadro mórbido, mais drástico, né? A depressão maior, mas um baixo astral, uma situação de desânimo, uma situação de não ver o colorido da vida. Então, o desafio é a gente superar esse momento e aprender a partir dele, da gente poder estar aprendendo com esse momento, né? Com essa tristeza. O que ela representa para mim? O que eu posso evoluir a partir disso? Eu sempre digo para os meus pacientes que as tristezas, as dificuldades que a gente enfrenta, na verdade, elas pelo menos têm que servir para a gente olhar para trás e entender que a gente foi capaz de passar por aquilo, está aqui, vivo e lutando pelo menos, né? Só por isso, as adversidades já nos beneficia, para a gente entender que a gente superou, de alguma forma ou de outra. Claro que eu, como psicóloga, eu acredito que, porque se fala muitas vezes que o tempo cura tudo, mas não o tempo não necessariamente cura tudo. A gente consegue continuar vivendo, apesar dos traumas, apesar das dificuldades e adversidades que vamos enfrentando. Mas entender isso é um desafio para a psicologia, fazer a gente entender o passado e ressignificar esse passado, entendendo ele como algo que nós precisamos passar, para evoluir. E o que nós precisamos evoluir a partir de cada situação? O que nós temos que aprender a partir disso, né? É um desafio muito grande, porque no momento da dor, no momento da traição, no momento da perda do emprego, no momento, né, que se tem uma situação que não é aquela esperada pela sociedade, né, pelos padrões da sociedade, a gente normalmente se desespera, se deprime, se abala muito e não consegue ver o que tem de melhor naquela situação e tirar o melhor, uma aprendizagem para a vida. No mínimo, às vezes, não manter o mesmo comportamento que tínhamos anteriormente, né? De mudarmos, de fazer diferente. Na verdade, o desafio é enfrentar esse medo de viver, né? Enfrentar esse medo de passar por essas adversidades. Muitas vezes a gente tem medo de aprender algo, medo de errar, e acaba se restringindo e não aprendendo, e não evitando esse comportamento, né? Evitando passar por essa situação por medo de errar, por medo de não dar conta, de não ser capaz de enfrentar aquela situação e ter bons resultados. Uma coisa que nós não entendemos muito e no imaginário infantil, inclusive isso vem da infância, a gente acredita que tem que sair fazendo tudo perfeito. Isso não existe. E se prepara e planeja, e quando não sai perfeito, né? Porque é um processo de aprendizagem, a gente se desanima, acha que não tem condições, acha que não é capaz, e isso baixa muito a nossa autoestima. Isso faz com que a gente realmente se deprima. É um círculo vicioso. A gente acha que não está bom, aquilo cria uma energia interna negativa, né? A gente se deprime, e a gente não consegue ser criativo para fazer de novo, para recomeçar e fazer de uma forma diferente que dê os resultados esperados. A gente desiste no meio do caminho. Eu vou dar um exemplo que quando a gente quer aprender um instrumento, né? E como a gente foi educado através do erro, a gente não admite e não muitas vezes o próprio professor não sabe
como trabalhar o erro dentro da aprendizagem, entendendo que é um processo. O erro é punido, o erro é condenado, reprimido muitas vezes, em vez de ser utilizado para o bem, né, para a pessoa poder se superar. O erro faz parte e ele acontece, mas a gente pode superar e aprender com ele. Tu quer aprender a tocar violão e muitas vezes está em grupo e uma outra pessoa acaba sabendo e tocando melhor e tendo mais condições, e o professor acaba, vamos dizer, reprimindo os nossos erros ou criticando nossos erros, e normalmente as pessoas desistem daquele talento, desistem daquele processo todo de aprendizagem, que é gradativo. Nós não nascemos sabendo, a gente tem um processo de aprendizagem. E eu trabalhava muito isso na PAI com a pessoa com deficiência, que eu acredito que eles só são diferentes. Hoje eu tenho essa imagem da pessoa com deficiência, que ele é diferente, ele aprende diferente, em ritmo diferente e tem capacidades diferentes, inclusive, né? Eles têm habilidades diferentes da nossa. Eu lembro que meninas lá da PAI que não sabiam ler, dançavam maravilhosamente bem, né? Tinham uma habilidade corporal, a gente fala isso, inteligência físico-sinestésica, né? Conforme os conceitos de Gardner, né? Que ele fala das inteligências múltiplas. Então, existem várias formas de se mostrar inteligência, né? E eu lembro muito bem, né, de uma criança que não sabia, que escrevia bolinha, simplesmente escrevia bolinha. Sempre que a professora escrevia algo no quadro, ela reproduzia no seu caderno como bolinha. E a professora, com uma sensibilidade, conseguiu, e ela já estava desde os 7 anos na PAI, e sempre escrevendo bolinha. Claro, no início não, mas no final ali ela já estava só escrevendo bolinha. E não evoluía todo esse tempo, ela já estava com 15 anos. E a professora conseguiu, né, em um momento de inspiração, de valorizar a aprendizagem dela, dizendo que bom que ela fazia bolinha, não reprimindo, não mandando apagar e fazer de novo. Que bom que ela fazia bolinha. Que bom, ela estava conseguindo fazer bolinha, até porque quem faz bolinha consegue escrever uma letra. Mas a professora desafiou ela a se superar. Mas quem sabe tu escreve que nem a professora escreveu no quadro, no teu caderno, que a tua mamãe vai saber o que está escrito no teu caderno, porque assim só eu e tu, só eu e tu e a professora vai saber o que está escrito. E a partir desse momento, essa menina começou a copiar tudo o que estava no quadro, com a sua letrinha. Era letra de imprensa, enfim, era letra, né? Não era uma letra cursiva, enfim, mas ela começou a reproduzir o que a professora tinha no quadro, com paciência, com tolerância, aceitando o processo de aprendizagem dessa criança. Ela acabou evoluindo e sendo uma criança que estaria quase se alfabetizando, mas enfim, naquele momento a mãe teve que se mudar e ela saiu da PAI. Mas eu tenho certeza que ela teria se alfabetizado naquela época. Ela evoluiu muito dentro dessa perspectiva de não erro, mas de processo de aprendizagem, aceitando o que ela estava oferecendo, mas desafiando ela a se superar. E isso deve servir para a nossa vida, né? Eu sempre falo que eu aprendi muito com essa vivência com a pessoa com deficiência, né? Era um desafio entendê-los, era um desafio compreender a forma deles expressar sua inteligência, a forma como eles demonstravam que também eram inteligentes, né? De outra forma, não a convencional, não que eu acho que eles não possam aprender também, ter outras aprendizagens além da inteligência físico-sinestésica, que é essa do movimento, né, do corpo, de utilizar o corpo para fazer algo. Eu acho que eles podem, e muitos se alfabetizaram na PAI, né? E muitos hoje estão incluídos dentro do mercado de trabalho também. Foi um trabalho árduo também que se fez, e ainda hoje acredito que a PAI mantém esse trabalho.
de incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que eles conseguem, dentro das limitações deles, trabalharem e produzirem e fazerem parte dessa sociedade, né? Dentro dessa visão de que se tem que ter paciência, que se tem que ter tolerância com o erro e com o processo de aprendizagem, né? Eu digo que não é erro, que é tentativa de acertar, né? Nós temos essa visão de erro, e esse termo, o próprio termo erro, ele é pesado, ele nos deixa nos sentir culpados de não conseguir, de não dar conta de acertar, de fazer aquilo que é o esperado. Mas na medida que a gente aprender e ter consciência e desenvolver esse autoconhecimento que eu falei, que a gente possa saber que nós estamos em constante processo de aprendizagem, nós vamos estar toda a vida, eu acredito, a vida inteira aprendendo e evoluindo, e eu acho que a última aprendizagem é a morte, né? Essa aí nós vamos querer saber bem mais adiante. Mas, enfim, ela é inevitável, mas é uma aprendizagem também o se desligar, o se desapegar da vida, né? Mas, enfim, enquanto isso, nós temos muita coisa para aprender, muita coisa para evoluir, muita coisa para dar para esse mundo. E na medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai conhecendo, a gente vai podendo dar cada vez mais, né, coisas boas para esse mundo, mais contribuição, né? De compreensão de si mesmo, de autodomínio, de autossuperação, que nós podemos com certeza estar sempre nos superando, sempre aprendendo algo novo, ou fazer melhor aquilo que a gente já sabe, né? Eu espero ao longo desse tempo, né, poder estar evoluindo com você, telespectador, né? Podendo cada vez mais oferecer informação, autoconhecimento, né? E esse olhar para o autocuidado, né? Esse olhar carinhoso consigo mesmo, para que possa estar cada vez mais cuidando de si mesmo melhor, né? Com uma qualidade de vida melhor. E aí a gente vai mudar o nosso meio, a gente vai mudar a convivência, a gente vai estar melhor com o outro, né? No consultório sempre me perguntam, né? Mas se os pais, de alguma forma ou de outra, têm muita ou total responsabilidade pelaquilo que nós somos, pelos nossos traumas, eles deviam estar se tratando, eles deviam estar, principalmente adolescente, né? Questionei isso, mas com certeza o problema já está conosco. O problema já está com o indivíduo, né? Então, o indivíduo precisa se tornar melhor, se autoconhecer mais, para estar vindo à luz esses conflitos e poder se sentir cada vez mais livre, porque eu acredito muito no condicionamento humano. Nós fomos condicionados pela nossa educação a agir e reagir de determinada forma. A gente esteve ao longo do nosso desenvolvimento, né, adquirindo condutas e comportamentos, e principalmente a gente sabe que o determinante é até os 5 anos, e que a partir dos 5 anos, 6 anos por aí, né, são reedições dos mesmos conflitos que a gente estabeleceu até os 6 anos. Então, nós temos e vamos revivenciar todo o sofrimento e toda a situação que a gente vivenciar a partir disso para compreender e elaborar aquele conflito, né, que se estabeleceu até os 6 anos, que é a fase de estruturação da personalidade, é a fase onde a personalidade ela se estrutura e o indivíduo tem a sua forma de agir determinada por isso. Então, eu acredito realmente que o comportamento humano ele é condicionado por essas situações, ele é fruto do meio, e a gente tem que superar e se libertar desses condicionamentos, e isso é possível, da gente poder se autocontrolar, se autodominar e viver melhor, enfim, né, e conseguir estar sendo mais livre para agir, não sendo condicionado e agindo
de acordo com aqueles comportamentos. Eu lembro muito bem assim de situações que eu fazia com os meus filhos. Pois é, eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho gêmeos de 36 anos, uma moça de 28 e uma moça que está fazendo amanhã, então, 24 anos. Eu tenho 4 filhos e eu lembro muito bem, principalmente, né, com os mais velhos, de fazer coisas com eles, né, que eu não gostava que meus pais fizessem comigo. E eu não conseguia controlar isso. Eu até sabia, eu até tinha consciência que não deveria fazer, mas a impulsividade me levava a fazer. Né? E não, isso que não é que não tenha hoje também. Né? Ainda tento controlar minhas tendências, né? Em relação aos filhos, de agir como meus pais agiram comigo. Né? De coisas que eu não gostava que eles faziam comigo, porque teve muita coisa boa. E hoje eu entendo isso e eu ressignifiquei esse passado, porque por muito tempo alimentei e tive problemas, né, em relação ao meu passado. Mas graças ao autoconhecimento, terapia, enfim, eu consegui me desvencilhar bastante dessas armadilhas que o emocional nos prega. O emocional, muitas vezes, ele nos controla, né? Ele nos define por essas condições que a gente tem condicionada. E a gente tem que aprender a se desvencilhar disso, se libertar e conseguir fazer diferente com nossos filhos, agir diferente. E quando eu tive esse momento de autoconhecimento, eu consegui fazer muita coisa diferente. Com certeza, de deixar de querer que meus filhos fossem perfeitos, né? Que não tivessem medos, que não tivessem seus conflitos e esperar que eles fossem perfeitos, né? A gente não é perfeito, nós pais não somos perfeitos, não vamos querer que nossos filhos sejam perfeitos. A gente exige demais do ser humano, a gente não trabalha bem com o erro, com o processo de aprendizagem dos nossos filhos, né? E a gente está sempre querendo perfeição, que eles não sejam medrosos, que eles superem tudo na vida e que não cometam erros. E não entendendo que são processos de aprendizagem, que eles vão ter que passar pelas dificuldades que eles tiverem que passar, como a gente passou, como a gente enfrentou e teve adversidades mas a questão é trabalhar a resiliência do ser humano, né, dos nossos filhos. Esse é um termo que eu quero introduzir aqui para o telespectador, né, de ser resiliente. Eu comparo a resiliência, eu gosto da historinha do pinheiro, né, e do bambu. O bambu, quando vem uma tempestade, ele chega a deitar no chão. Ele chega a ficar ao nível do chão, ele deita, se o vento é muito forte, né, mas ele se ergue de novo. Ele volta ao seu estado original. Né? Original não, porque às vezes tem as marcas, né? Mas o pinheiro que é uma árvore mais imponente, maior, de copa maior, enfim, tem copa, né? O bambu nem tem galhos, eu acredito só. O pinheiro, quando tem um vendaval muito forte, ele sucumbe, ele cai, porque ele é muito alto, o vento é forte. Então, que a gente possa ser um pouco bambu nessa história, que a gente possa ser resiliente, que a gente possa se reerguer melhor do que estava antes, né? Melhor do que era antes. Não igual, mas melhor do que antes. Que as adversidades e todo o sofrimento que possamos estar passando na vida possa nos trazer benefício, que a gente possa tirar o melhor. E muitas vezes a gente enxerga isso, mas não na hora, né? A gente não consegue ver isso no momento do sofrimento. Muitas vezes consegue se ver isso depois. Ou se alimenta essa mágoa e essa tristeza para toda a vida. E o que é muito comum, né? Chegar na terceira idade, ou enfim, hoje
lá pelos seus 80, 90 anos e trazer muita tristeza em relação ao passado, trazer muita mágoa, alimentar essa mágoa, né? E isso não é qualidade de vida. São pessoas idosas que são queixosas, né? Que estar do lado delas não é algo prazeroso, que não trazem um ensinamento. Eu sei que a pessoa não tem culpa disso, né? Mas é porque ela não desenvolveu esse autoconhecimento, ela não entendeu por que teve que passar por essas adversidades e não se tornou mais evoluída a partir disso. Então, eu convido a todos que estão ouvindo e que têm mais idade e que nunca é tarde para a gente buscar isso também, né? Se a gente está envelhecendo mal, doente fisicamente, sendo alguém queixoso, que só se lamenta pelo passado, nós podemos ainda buscar ajuda, nunca é tarde para a gente procurar ajuda e poder ressignificar muita coisa do passado e envelhecer melhor, com mais saudável, né? De uma forma mais tranquila, e superando esse medo, né? Superando esses medos que a gente estava falando antes, que é o de envelhecer. Porque numa sociedade onde se prega, onde se valoriza principalmente a beleza, a juventude, a estrutura física, né? A capacidade física, é inevitável a perda dessas condições numa idade mais avançada. E aí a gente acaba achando que perdeu tudo, que perdeu o nosso valor. O nosso valor não está nisso, né? Nosso valor está na pessoa que a gente é. Claro que a beleza física, né? Isso pode ter algum benefício externo para nós, nos sentirmos mais bonitos, mais, enfim, desejáveis, né? De alguma forma, pessoas mais joviais, enfim. Mas eu conheço muita gente que é jovem e tem um espírito velho, e conheço muita gente que tem mais idade e tem um espírito jovial, que é animado, que entendeu que o passado é responsável pelo aquilo que ele é hoje e que trouxe benefícios, que todas as adversidades pelo menos deixaram ele mais forte. Enfim, entender que a vida é um processo e que cada fase tem sua beleza. Eu espero também, a partir desse programa, que a gente possa estar fazendo essas reflexões, né? De como tornar a nossa vida melhor em cada fase, apreciar cada fase. Eu estou com uma netinha hoje de 2 anos e 5 meses em casa, é uma fase maravilhosa, né? De aprendizagens, de aquisição da fala, enfim, de percepções, de entendimento. Ela está começando a descobrir o mundo e perceber esse mundo, né? Mas eu acredito que toda fase do ser humano é interessante, toda fase tem aprendizagem e toda fase vai trazer um ser humano melhor, vai ser a oportunidade da gente se tornar melhor e cada vez mais resiliente, mais capaz de tornar a sua vida melhor e melhorar a qualidade de vida também das pessoas que estão ao seu redor. A minha proposta, então, enquanto profissional da área de psicologia para esse programa, é estar oferecendo essa oportunidade, né? Essa oportunidade de que nós possamos ter esse olhar carinhoso com a nossa vida, que a gente possa estar valorizando aquilo que temos de bom, superando nossos medos, de alguma forma se trabalhando para contribuir, né, para a construção de um mundo melhor, um mundo mais saudável, onde as pessoas possam conviver harmoniosamente, que não precisamos estar subjugando o outro, né, como a gente vê em países aí
de regimes totalitários, regimes autoritários, né, onde o governo tem que mandar em todo mundo, mas que todo mundo possa contribuir, ser reconhecido enquanto ser humano e ser reconhecido nas suas diferenças, né? Hoje, cada vez mais, o ser humano está lutando para ser reconhecido nas suas diferenças. Cada um nas suas, né, com as suas características, estão tentando se incluir nesse mundo. É a luta das minorias, né? E eu acho que deve ser a luta de todo ser humano, porque eu acho que todo ser humano tem uma minoria dentro de si. É um microcosmos dentro de si. Cada um de nós tem uma história, né? Sabe por onde andou, sabe dos seus sofrimentos e sabe daquilo que é capaz, né? E que poderia descobrir que é capaz de muito mais, de ser realmente se superar. Então ficamos por aqui nesse nosso primeiro programa e eu deixo o convite e o desafio para todos os telespectadores para poderem estar conosco, né, nesse programa que é o desafio já, né? É o desafio de se autoconhecer.